Então, gente, bom dia. Continuando aqui com as correções dos exercícios do livro para todos, né? Então, agora a gente está na parte sobre tablôs, né? Que é basicamente a última parte é, que vai ser ensinada em lógica 1, né? Lógica 1 é sobre lógica proposicional, lógica 2 sobre cálculo de predicados, né? Eu penso ainda em ensinar um pouco é, algum, alguns pontos de dedução natural, mas não um sistema completo. Mas, de qualquer modo, vamos falar aqui das árvores de refutação, né? Como esse capítulo também tem poucos exercícios, eu vou fazer alguns exemplos aqui do capítulo, tá? Então a gente começa aqui com esse argumento aqui, né? A e B e C, e não B e não D, acarreta não D, né? Então, se a gente fosse fazer uma tabela de verdade para esse argumento, né? Perceba que a gente tem uma proposição atômica, 2, 3, 4, né? Então, 2, 4, 8, 16. 16 linhas. Seria uma tabela relativamente grande, né? Coisa que a gente não quer fazer. Então, uma maneira de você lidar com esse tipo de argumento mais simples é fazendo um tablô, tá? Então aqui eu vou colocar uma página grande, né? Porque tablôs eles são espaçosos, mas de qualquer forma, como é que é a ideia do tablô? Você começa listando as premissas, né? Então no caso aqui tem duas, né? A primeira premissa é A e B e C, né? A segunda premissa não é o caso de B e D, né? E aí, perceba, você coloca a negação da conclusão, certo? A conclusão era não D, a negação de não D é não D, certo? Então, esse aqui é a premissa, esse aqui é a negação da conclusão. Qual é a ideia do tablô? A ideia do tablô é mostrar que as premissas são inconsistentes com a negação da conclusão, né? Então, se as premissas são inconsistentes com a negação da conclusão, é porque as premissas acarretam a conclusão, né? Ou seja, é impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa, né? Então é impossível que essas três sejam verdadeiras ao mesmo tempo, né? Porque aqui é a negação da conclusão, né? Então, ou seja, é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. E a ideia aqui é a gente ir pensando nas condições de verdade de cada uma dessas sentenças, para então a gente mostrar que chega uma contradição, ou seja, para que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa, tem que ser verdadeiro ao mesmo tempo A e não A, para qualquer sentença A, certo? Então a gente começa aqui, então vamos pensar aqui na primeira sentença ali. Quando é que é verdadeiro que A e não B, ou A e B e C? Quando A é verdadeiro e B e C é verdadeiro. Então aqui é como se estivéssemos fazendo uma lista das proposições que tem que ser verdadeiras para que essas três aqui sejam verdadeiras, né? Então, como a gente já aplicou, já expandiu, vamos dizer assim, essa primeira sentença, a gente dá um check, né? E aqui a gente poderia botar o seguinte, que é a eliminação do I, né? O I é verdadeiro quando ambos são verdadeiros. Da mesma forma que a gente poderia expandir a 5, tá? A gente não precisa expandir na ordem que está o tablô, desde que a gente expanda tudo, né? Ou pelo menos até encontrar a contradição. Aqui, esse A aqui já é uma proposição atômica, então ela não pode ser expandida, né? Ela está no máximo que a gente pode ser expandido. Então, quando é que B e C é verdadeiro? Quando B é verdadeiro e C é verdadeiro. A gente expandiu essa daqui. Aí aqui a gente pode escrever aqui, 5, eliminação do I. Beleza? No livro tem outros nomes, essas regras, tá? Mas os nomes, eles são desimportantes. O importante mesmo é a regra, tá? Aqui, vamos ver, quando é que B não é o caso de B e D é verdadeiro? Ou seja, quando a negação de B e D é verdadeiro. Aqui é um ponto importante do tablô. Aqui tem duas possibilidades, né? Essa negação vai ser verdadeira
ou quando B é falso, correto? Por quê? B e D vai ser falso quando... Ou B e D vai ser falso quando B é falso ou quando D é falso. Certo? Então tem essas duas possibilidades aqui. Certo? Então a gente tem que achar uma contradição em todas as possibilidades, tá? Porque se o tablô só fechar, e essa aqui é o termo técnico para quando você acha contradição, em alguns ramos, né? Ramo é um caminho do começo até o final. Então tem um ramo aqui que vai de 1 até 7, depois 8, outro ramo que vai de 1 até 7, depois 9. Se o tablô só fechar em alguns ramos e não em outros, quer dizer que as proposições não são inconsistentes. Elas apenas são inconsistentes em algumas interpretações, tá? Aí perceba o que acontece aqui, né? Então aqui eu expandi esse daqui, né? Aí eu poderia escrever aqui que é 2. Aqui eu não vou nem chamar de eliminação do i, vou botar só i, certo? Que todas as regras do tablô são de eliminação. Aqui eu posso botar 2, não i. E aqui 2 ponto não i, né? A regra da eliminação do não i. Certo? Isso aqui está até atrapalhando, eu vou tirar. Mas vocês estão entendendo, né? Beleza. Agora aqui eu tenho B. Nesse ramo aqui eu tenho B e não... Tenho B e não B. Mas isso aqui é uma contradição. Então esse ramo aqui, ele não pode ocorrer porque ele leva a contradição. Mas também esse ramo aqui, eu tenho D, não D e tenho não D. Ele também não pode ocorrer, né? Então perceba, esse tablô aqui, ou seja, as premissas e a negação da conclusão são contraditórias em todas as possibilidades que a gente pode pensar para tentar validar elas, né? De modo que esse tablô aqui a gente chama de tablô fechado. Ele é fechado porque todos os ramos dele são fechados. Então, quer dizer que A e B e C, e não é o caso de B e D, realmente acarreta não D. Por quê? Porque as premissas são contraditórias com a negação da conclusão, tá bom? Então essa aqui é mais ou menos a ideia do tablô. Vamos fazer outro aqui. Então, também está no capítulo, tá? Vou apagar aqui. Então, esse outro argumento que a gente está querendo testar é o seguinte. Vou copiar aqui. É o exemplo 2 do capítulo, tá? Não é o caso de A e não B. Essa é a primeira premissa. A segunda premissa não é o caso de B e C. A terceira premissa é C. A gente quer saber se isso acarreta não A. Então a gente vai fazer a mesmíssima coisa. A gente vai começar listando as premissas. Aqui tem 3 premissas, né? No outro só tinha 2. E colocar a negação da conclusão. Pronto. A gente vai agora pensar o seguinte: quando é que essa premissa 1 é verdadeira? Agora perceba um ponto. Tá? Aqui a gente viu que quando a gente for expandir essa negação do i, a gente vai gerar uma bifurcação, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente expandisse outra proposição, a gente tem que expandir em todas as bifurcações, né? Então quando a gente tiver assim expansões que geram bifurcações, a gente tem que começar pelas que não geram. No caso aqui, só essa daqui, né? Não há. Quando é que não há é verdadeiro? Quando A é verdadeiro. Depois eu vou deixar aqui a lista das regras, mas assim, basicamente estou querendo mostrar aqui que você consegue fazer simplesmente pensando quando é que uma proposição é verdadeira. Então vamos expandir a 1 aqui. Quando é que não é o caso
de A e não B é verdadeiro, ou quando não A é verdadeiro, né? Porque isso aqui vai falsificar essa conjunção aqui e consequentemente verificar a negação dela, ou quando não B é verdadeiro, tá? Então aqui 6, 7. Beleza. Aqui eu fiz esse. Aqui eu já vi, ó, que isso aqui é a negação disso, né? Então eu já posso fechar esse ramo. Quer dizer que eu não preciso mais me preocupar com ele. Eu já achei a, a minha negação nele, certo? E aqui, na verdade, eu não precisaria nem ter feito esse, tá vendo? Por enquanto. Por quê? Porque aqui tanto isso é contraditório, tanto não é contraditório com A quanto com não há. Tá? Eu fiz só para porventura não precisar expandir em todos os ramos. Mas aqui vi que não precisava. Tá, então quando é que não B e C é verdadeiro? Aqui, ó, de novo, tem que fazer ramos, né? Quando é que não B e C é verdadeiro? Ou quando não B é verdadeiro, ou quando não C é verdadeiro. Agora perceba que aqui eu fecho, porque eu tenho aqui não B e não B. E aqui eu fecho porque eu tenho não C e C. Então, novamente, então aqui eu expandi esse. Né? Então, perceba, eu expandi todas as premissas. Não precisaria ter expandido a 4. Mas, de qualquer forma, todos os ramos que eu gerei estão fechados. Então, eu encontro contradição em todas as tentativas de interpretar essa fórmula. Esse conjunto de fórmulas, no caso. Né? De modo que, como as premissas são incompatíveis com a negação da conclusão, isso quer dizer que as premissas implicam, logicamente, a conclusão. Tá? Então, deixa eu baixar aqui. Aí aqui no capítulo, né, ele tem exatamente falando as regras de inferência. Deixa eu chegar lá. Aqui, né, tem esses dois tabus que eu acabei de fazer. Tá aqui, regras de inferência. Né? Para cada operador haverá uma regra de inferência para quando ele aparece como operador principal e para quando a negação de fórmulas o contendo como operador principal. Antes disso, pós-regras, alguns conceitos utilizados acima serão revistos e o conceito de árvore completa será introduzido. Então, isso aqui eu já tinha explicado, né? Um ramo em uma árvore de refutação, que eu estou chamando de tableau, é o conjunto de fórmulas pertencente a um caminho partindo das fórmulas iniciais até a extremidade da árvore. É isso que eu falei, você vai do começo até o final. Se tiver alguma bifurcação, você tem dois ramos, mas esses dois ramos eles compartilham a parte inicial. Quando o ramo de árvore contiver, não conter, uma fórmula A e sua negação não A, dizemos que o ramo está fechado. Fechado, eu encontrei uma contradição nesse ramo. De outro modo, o ramo está aberto. Uma árvore está completa quando todas suas fórmulas moleculares, exceto negações de fórmulas atômicas, estiverem marcadas com o cheque, quando você expandiu todas. Quando todos os ramos de uma árvore completa para um argumento estão fechados, significa que o argumento é válido. Por outro lado, quando pelo menos algum ramo de uma árvore completa está aberto, o argumento é inválido. Né? Só lembrando o seguinte, se você já achou a contradição, você não precisa continuar expandindo, tá? Porque se já tem a contradição, você expandir não vai tirar uma contradição, tá? Então, tá. Então aqui, ó. Quando eu tenho A e B, eu devo expandir no mesmo ramo A e B. Por quê? Porque para A e B ser verdadeiro, tanto A quanto B tem que ser verdadeiro. Se eu tenho não A e B, eu tenho duas possibilidades. Não A e B é verdadeiro, ou quando A é falso, ou quando B é falso. Ele está explicando exatamente isso. Já o A ou B é o contrário, né? O A ou B é verdadeiro quando ou A é verdadeiro ou B é verdadeiro. Já o A ou B é falso quando ambos são falsos. Né? Então é essa regra aqui, tá? A implica B. O A implica B, como sempre, né? A implicação é o conectivo mais chato, né? Quando é que se A então B é verdadeiro? Ou quando A é falso, né? Porque todo condicional com antecedente falso é verdadeiro, ou quando B é verdadeiro. Por quê? Porque todo condicional com consequente
verdadeiro é verdadeiro. Todo condicional com antecedente falso é verdadeiro, todo condicional com antecedente verdadeiro é verdadeiro. Né? Já quando é que um condicional é falso? Quando eu tenho o Vera Fischer, ou seja, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente falso. Né? E o bicondicional? Quando é que o bicondicional é verdadeiro? Quando, ou duas possibilidades, ou A e B tem o mesmo valor de verdade, sendo ambos verdadeiros, ou A e B tem o mesmo valor de verdade, sendo ambos falsos. E quando é que o bicondicional é falso? Quando eles têm ou A é verdadeiro e B é falso, ou A é falso e B é verdadeiro. E já eu também posso eliminar a dupla negação. Quando é que não A é verdadeiro? Quando A é verdadeiro. Né? Então aqui você tem aqui as regras. Tá? Vou deixar aqui um tempinho para vocês copiarem, se for o caso, você pode pausar o vídeo, mas de qualquer forma tem no livro, né? Aqui ele tem esses nomes, né? Conde, neg conde, digi, neg digi, conde, neg conde, biconde, neg biconde, né? Que eu estava escrevendo exatamente isso. Para conde eu estava escrevendo só isso aqui, para neg conde, dist, digi, neg digi. Já você pode colocar isso daí, vai deixar seu tableau mais claro, né, para quem está tentando entender, né? Mas na maioria das vezes é mais ou menos óbvio o que você está fazendo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tem mais alguns exemplos. Bora fazer mais um, tá? Vou fazer um com argumento inválido, tá? Aqui é o argumento. Vamos fazer esse aqui com argumento inválido, porque aí você vai ver o que acontece quando o argumento é inválido. Você vai ter alguma dos ramos do tableau vai ficar aberto, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a outra, dar uma apagada aqui. Então o tableau, gente, ele por um lado é um pouquinho mais difícil, né? Porque você tem que se lembrar aquelas regras, mas apesar de que, como eu falei, as regras são simplesmente as condições de verdade das fórmulas. Se você está entendendo as fórmulas, você vai entender essas regras, não vai precisar gravar, entendeu? Eu não gravei essas regras. Eu simplesmente penso quando é que tal coisa é verdadeira e sei quais são as condições de verdade, sem precisar ficar gravando regras, tá? Mas no começo, talvez vocês precisem gravar um pouco as regras. A gente quer saber se A e B ou C e C e D implica B. Não implica, tá? E vamos mostrar isso aqui com o tableau. Tá? Então o tableau pode ser um pouquinho mais difícil, porque você tem que lembrar das regras, mas ao mesmo tempo ele é mais rápido do que uma tabela de verdade, né? Pense que uma tabela de verdade aqui teria 16 linhas. Uma tabela de 16 linhas é uma tabela chata de fazer, né? E aqui a gente consegue provar de maneira um pouquinho mais rápida. Como é que a gente vai começar o tableau? Listando as premissas, né? Essa aqui é a premissa 1. A premissa 2 é C e D. E depois a gente coloca a negação da conclusão, certo? Agora perceba, aqui aquela minha dica funciona bastante, tá? Eu vou começar a expandir aqui. Eu posso começar pelo 1, posso começar pelo 2. O 3 já está expandido, né? Lembra que o tableau termina sempre ou numa proposição ou na negação de proposição. Se eu fosse expandir a 1, né, quando é que essa 1 é o quê? Uma disjunção. Quando é que uma disjunção é verdadeira? Quando A ou B é verdadeiro, ou quando C é verdadeiro. Então, eu teria que fazer uma ramificação. E aí, quando eu fosse expandir essa, eu teria que expandir C e D em todos os ramos. Aqui fica mais fácil eu começar pelo 2, né? Porque o 2 ele não vai introduzir novos ramos. Então, quando é que C e D é verdadeiro? Quando C é verdadeiro e quando D é verdadeiro. Então, já eliminei esse daqui. Aí, agora eu vou fazer a ramificação. Então, é sempre bom você começar pelas regras que não ramificam e depois fazer as regras que ramificam, tá?
Então o que eu tenho aqui? Quando é que A ou B ou C é verdadeiro? Ou quando A ou B é verdadeiro, ou quando C é verdadeiro. Então eu ramifiquei essa. Ou fiz essa daqui. Agora vamos. Aqui novamente tem a ramificação. Quando é que A ou B é verdadeiro? Ou quando A é verdadeiro, ou quando B é verdadeiro. E agora fiz essa daqui. Ou fiz essa daqui. Perceba que não tem mais nenhuma fórmula para eu expandir, né? O não B ali, tanto não B quanto C quanto D aqui, tudo é ou fórmula atômica ou negação de fórmula atômica. E não tem regras para essas, né? Isso aí são as partes finais do tablô. Certo? Teve um erro aqui, né? Essa fórmula aqui, ela é um I, né? Eu botei um O ali embaixo. Né? De qualquer forma, esse daqui fecharia. Enfim, esse aqui é um I. Vamos lá, deixa eu só fazer certo agora. A e B. Quando é que A e B é verdadeiro? Quando A é verdadeiro e B é verdadeiro. Né? Esse ramo aqui da esquerda, ele está fechado, porque eu tenho aqui, ó, B e tenho não B. Só que esse ramo aqui da direita, ele não está fechado. Tá? E eu já expandi todas as fórmulas que eu tinha para expandir. Ou seja, esse tablô, ele não está fechado em todos os ramos. Ou seja, essas premissas não são inconsistentes com a negação da conclusão. Ou seja, esse argumento aqui é inválido. E uma coisa interessante é o seguinte: o tablô, ele te diz, inclusive, qual a interpretação que invalida esse argumento. Qual a interpretação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Essa interpretação qual é? É uma que C é verdadeiro, não B é verdadeiro e D é verdadeiro. Né? Então, se C e D for verdadeiro, essa fórmula aqui é verdadeira, correto? Se C é verdadeiro, né? Porque aqui é uma das disjuntos, essa fórmula aqui também é verdadeira. Porém, se não B é verdadeiro, essa fórmula é falsa. Então, essa daqui é a interpretação que invalida o argumento. É aquela em que não B é verdadeiro, ou seja, B é falso, D é verdadeiro e C é verdadeiro. Então, esse ramo aqui, tá vendo? Ele nos dá, esse ramo que ficou aberto, ele nos dá exatamente a interpretação em que invalida o argumento. Né? Então, por isso que o tablô, ele é uma ótima ferramenta, né? A gente pode usar o tablô para outras coisas, além de ver se um argumento é válido. Por exemplo, se eu quero saber se não é o caso de A implica B, implica não B, eu quero saber se isso aqui é uma tautologia. Né? Perceba, se algo é uma tautologia, quer dizer que esse algo é válido, né? Você consegue provar esse algo, vamos dizer assim, a partir de nenhuma premissa. Ou seja, se eu quero saber se algo é uma tautologia, eu vou fazer simplesmente o tablô negando essa tautologia. Se esse tablô da negação da tautologia for fechado, isso quer dizer que isso é realmente tautologia. Se ele for aberto, quer dizer que não é uma tautologia. Por quê? Porque a negação é verdadeira em algumas interpretações, certo? E aqui tem que tomar cuidado, tá, com o escopo do não. Né? O não, ele está negando a fórmula toda, por isso que eu botei os parênteses. Então aqui eu tenho a negação de um condicional. Quando é que a negação de um condicional? Quando é que o condicional é falso? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, certo? Então, expandi esse. Aqui, novamente, eu tenho a negação de um condicional. Quando é que o condicional é verdadeiro? Ou, quando é que o condicional é falso? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente falso. Só que aqui
Perceba, já cheguei a uma contradição. Eu tenho não B e eu tenho não B. Então aqui, como só tem um ramo e esse ramo é fechado, esse tabu é fechado, de modo que isso daqui é de fato uma tautologia, né? Por quê? Porque sua negação é uma contradição. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E da mesma forma, eu posso fazer um tablô para saber se algumas fórmulas elas são logicamente equivalentes. Né? Perceba, lembra que quando duas fórmulas são logicamente equivalentes, isso quer dizer que, vamos dizer aqui que eu tenho duas fórmulas aqui, ó. Tenho essa fórmula aqui, A implica B, e eu tenho a fórmula não é o caso de A e não B. Essas duas fórmulas aqui são logicamente equivalentes. Vocês podem testar fazendo a tabela de verdade, certo? Mas eu quero mostrar que elas são logicamente equivalentes. Uma forma de fazer isso é a seguinte: se duas fórmulas são logicamente equivalentes, elas têm a mesma tabela de verdade, né? Isso quer dizer que esse bicondicional aqui, ele é uma tautologia, né? Em todas as linhas esse bicondicional vai ser verdadeiro, porque em todas as linhas o valor de verdade disso é o mesmo valor de verdade disso. Então eu posso fazer a tabela simplesmente negando esse bicondicional. A tabela não, o tablô. Aqui, claro, eu teria que ter negando esse bicondicional. E se esse bicondicional for uma tautologia, isso quer dizer que as fórmulas são logicamente equivalentes. Então, quando é que esse bicondicional aqui é falso, né? Tem duas, aqui é né? Tem duas possibilidades. Ou quando o antecedente é verdadeiro, o antecedente não, o que está na esquerda do bicondicional é verdadeiro e o que está na direita é falso. Ou quando o que está na esquerda é falso e o que está na direita é verdadeiro. Certo? Expandi esse. Agora eu vou expandir esse daqui. Vou começar por esse daqui. Eu vou eliminar a dupla negação aqui e fica A e não B. Né? Expandir esse. Agora eu vou expandir esse daqui porque também ele não precisa bifurcar. Né? Quando é que esse condicional aqui é falso? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente falso. Certo? E aqui também eu posso expandir esse daqui, né? Quando é que essa conjunção é verdadeira? Quando ambos o antecedente e o consequente são verdadeiros. Certo? Aí agora sobrou esse daqui, né? Esse aqui vai ter ramificação. Quando é que isso daqui... Quando é que A implica B é verdadeiro? Ou quando A é falso, ou quando B é verdadeiro. Mas perceba que aqui, ó, contradição. Perceba que aqui, ó, contradição. Então, do lado de cá, todos os ramos estão fechados. Mas para eu terminar meu tablô, eu tenho que ou expandir tudo, ou fechar todos os ramos do lado de cá também, né? Quando é que essa conjunção aqui é falsa? Ou quando o antecedente é falso, ou quando o consequente é falso. Perceba que aqui, ó, fechado, e aqui, ó, fechado. Todos os ramos do meu tablô estão fechados. Quer dizer que o que está aqui em 1, né? Aqui esqueci de numerar, mas não tem problema também. O que está aqui em 1 é uma contradição, ou seja, isso daqui é uma tautologia, e como esse bicondicional é uma tautologia, quer dizer que isso e isso são logicamente equivalentes. Então eu provei que essas duas fórmulas são logicamente equivalentes. Né? E também eu posso mostrar que determinadas fórmulas são inconsistentes, né? Colocando elas, né? E mostrando que o tablô é fechado, né? Colocando só as fórmulas, né? Sem negar nenhuma. E posso mostrar que elas são consistentes, colocando as fórmulas, né? Sem negar nenhuma, e mostrando que o tablô é aberto em algum ramo. Então o tablô serve para fazer muitas coisas.